O coração da tua igreja já está preparado. Agora pega essa semente que o Senhor colocou no coração do teu filho e planta ela no coração da igreja. Eu peço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém, aplauda da glória a Deus por Jesus. O dízimo e a oferta nós recorda no final, que eu quero ganhar tempo para a palavra, tá bom, irmãos? Pastor Alexandre, vem cá. Amém? Receba o servo seu com palma de vitória para Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia! Sei que não foi fácil estarem aqui, mas o próprio Deus despertou e trouxe vocês. Irmãos, abram vossas espadas para nós não perdermos tempo no livro de 1 Samuel, do capítulo 16. Falei para o pastor que eu ia de Gênesis a Apocalipse em 10 minutos. Amém? Isso é uma mensagem conhecida, só a primeira, tá? Quem achou, diga amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dós de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pode se assentar, irmãos. Nesta mensagem é interessante que nós conhecemos a história de Davi e nós sabemos que o povo pediu para Deus um rei, aonde foi levantado Saul. Mas Deus já sabia, porque Deus já tinha escrito para Samuel que o povo se voltaria contra o próprio Deus e não contra o profeta, pedindo um rei. E aí eu vou um pouquinho mais além. Quando o profeta chega, ele unge Davi a rei. Até então Deus não tinha dito para ele que Davi era segundo o seu coração. Porque quando a Bíblia diz aqui para nós, em 1 Samuel 16, que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, ele não fala para Samuel, porque lá tem alguém que é segundo o meu coração. Só que aí nós entramos no livro de Atos. No livro de Atos 13, 22 vai dizer: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme segundo o meu coração. Vocês viram que de Samuel a gente foi para Atos, e lá em Atos Deus revela que Davi foi segundo o coração dele. E aí eu fiquei me perguntando: Senhor, eu vi a passagem de Jó. Jó não foi o primeiro coração de Deus, mas Jó foi um servo obediente e temente a Deus. Aí eu fiquei me perguntando: se Davi foi segundo o coração de Deus, quem seria o primeiro? E aí eu fui um pouquinho mais além. Eu fui para o livro de João, capítulo 1, versículo 29, aonde João Batista estava batizando, e quando ele avista Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Aí eu comecei a entender. Primeiro, servo obediente e temente.
Depois, alguém que Deus colocou como segundo o teu coração, alguém que Ele confiou para guardar as tuas palavras e os seus mandamentos. E em primeiro, alguém que viria para salvar todos nós. Então tivemos que começar com o servo, para depois guardar as palavras e primeiramente sermos libertos. E é tão interessante que Deus ele revela para nós, assim que João termina de batizar Jesus, Jesus se levanta e sai da água, quando de repente o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre a tua cabeça, e eis que uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo, ou seja, a qual eu me alegro. Ali Deus estava dizendo: o meu filho, primeiro o meu coração. É por isso que ele diz a palavra: Deus enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Jesus foi açoitado, crucificado, morreu na cruz do Calvário, levou todos os nossos pecados e todos os nossos fardos. Para ter intimidade com Deus, nós temos que fazer o quê? Morrer. É necessário morrer, pastor, para poder se santificar. Conversando com um jovem ontem, eu perguntei para ele assim: você já desceu as águas? Ele falou assim: eu não desci porque eu tenho medo. Eu tenho medo de descer as águas e cair e voltar a fazer aquilo que eu fazia. Mas eu falei para ele: então, mas para você nascer de novo é necessário descer as águas, para que a velha mania e o velho eu fique para trás e você nasça uma nova criatura. E é tão interessante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Verdade ou mentira? Verdade. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus ele quer dizer o quê? Que ele pode se transfigurar em forma de homem. Porque nós sabemos que ninguém vê Deus, que ninguém sabe como Deus é. Mas se ele criou Adão à sua imagem e semelhança, ele está dizendo para nós que muitas das vezes Jesus vai estar andando no meio de vocês e vocês não vão reconhecê-lo. Que muitas das vezes o próprio Deus pode estar sentado do teu lado e você não sabe que é Ele. E aí eu falo para a igreja: é necessário observar e estarmos atentos, vigiar a todo momento, porque nós sabemos que o adversário ele vive ao derredor, esperando apenas uma brecha para poder tagar alguém. E quando eu comecei a entender que se Davi foi segundo o coração de Deus, Jó foi um servo temente e obediente, qual é a nossa obrigação diante da igreja? Nós temos que ser igual Jó, servos obedientes e tementes. Nós temos que ser igual Davi, ser reconhecido como os filhos do Senhor, do Altíssimo. Muitas das vezes vocês ouvem e já ouviram falar que começamos a ser chamados de filhos, depois nós somos chamados de servos, e quando você tem uma intimidade profunda com Deus, você é chamado de amigo.
Para ser chamados de amigos, nós temos que ter uma intimidade profunda. Porque na própria palavra diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Jesus chamava os discípulos de amigos, meus amigos. E aí eu pergunto para a igreja: quem não quer ser chamado de amigo pelo Altíssimo? Para isso nós temos que obedecer. Para isso nós temos que ser igual Jó, obediente, temente. Irmã, é difícil, dói, porque nós sabemos que Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Não é fácil. E toda vez que nós perdemos um ente querido, isso dói na alma, dói no coração. Eu sei a dor que você está sentindo neste momento, mas o próprio Deus coloca a mão no teu coração e te conforta, porque só Ele sabe das lutas e das batalhas. E a intimidade, pastor? E a intimidade, Tiago? Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer ter intimidade. Tem gente que quer estar na presença e não quer ser obediente. Tem gente que quer fazer tudo que dá na vontade, tudo que dá na cabeça, mas não quer fazer aquilo que Deus manda. Não quer ser temente. Eu falo que eu sou uma pessoa temente a Deus, porque no simples estalar de dedo eu posso ser arrebatado. Não precisa de nada, apenas um estalar de dedo, nós seremos arrebatados. Então nós temos que temer aquele que nos criou, temos que temer aquele que nos colocou aqui. Nós temos que estar no centro da vontade dele e não da nossa. Nós temos que fazer aquilo que ele pede para nós fazermos, sem reclamar, sem questionar, sem boquejar. Se Deus mandou, faça. É interessante você assistir Reis e você ver o quanto e o tanto de profeta que não queria entregar aquilo que Deus mandava, porque eles tinham medo do rei, eles tinham medo do que o rei poderia fazer com eles. Até que chega um e fala aquilo que Deus manda. E é interessante que aqueles que não têm capacidade, não têm coragem de fazer aquilo que Deus manda, mas têm coragem de ter capacidade de questionar aquilo que está fazendo. Tem essa coragem. Eu não tenho coragem de fazer aqui. Eu não vou falar por irmão não que Deus mandou entregar. Só que quando Deus levanta outro para falar: nossa, mas você foi falar por irmão? Nossa, mas você entregou por irmão? Então, se você foi levantado para fazer e você não fez, não questiona aquele que foi levantado no teu lugar. Deus fala para a gente: temos que ser o seu coração. Independente se vamos ser o primeiro, se vamos ser o segundo, se vamos ser o terceiro, Deus ele quer todos nós por igual, por inteiro. Davi, segundo o coração de Deus, falhou, ele errou, mas ele guardou os mandamentos e as palavras do Senhor. Aí quando ele passa para Salomão, o seu reinado, Salomão não errou apenas por ter 1000 mulheres, mas ele errou ao começar a se deitar com mulheres estrangeiras, porque Deus permitia a israelitas. Mas aí ele começou a fazer aliança para que seu reino fosse crescendo, para que não houvesse guerra. Só que ele começou a fazer contra a vontade de Deus, porque não era a vontade de Deus que Salomão colocasse mulheres estrangeiras. Mas aí o maior pecado de Salomão, que recebeu uma herança: levantar altares. Levantou altares para que as suas esposas pudessem adorar os seus deuses.
E um pouquinho mais em Reis, Roboão, filho de Salomão, recebe um reino. E Jeroboão recebe 10 reinos. Enquanto aquele que tinha um reino começa a servir ao Senhor, fazer aquilo que Deus manda, obedece aquilo que Deus quer, o outro, que tinha 10, começou a querer fazer a sua própria vontade. O meu povo não pode ir até Jerusalém adorar o seu Deus, então vou fazer para eles altares, para que eles adorem o Deus aqui. Aonde está o coração deste homem? Como Deus pode falar: este é meu filho, é o meu coração? Imagine que ele tinha 10 reinos, enquanto Roboão só tinha um. Estava prosperando aquele que obedecia a Deus, estava entrando em decadência, entrando em queda aquele que tinha 10 e não estava obedecendo. Fez 2 altares a Deus com bezerros de ouro. E aí eu falo para vocês novamente: servo obediente, servo temente, homem segundo o coração do Senhor. E primeiro o seu coração, aquele que veio não para quebrar a lei, mas para fazer com que elas fossem cumpridas. Jesus esteve entre nós, Jesus andou entre nós, Jesus pregou, Ele falou tudo aquilo que iria acontecer e que iríamos fazer. Para mim estar aqui ministrando a palavra de você, para vocês, já está escrito que eu iria estar aqui. Já está escrito que eu estaria aqui falando para vocês. Está nas escrituras. É só você procurar nas escrituras. Não está no mesmo contexto de hoje, mas é só trazer o contexto de ontem para hoje. Que Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabe o que nós vamos pedir. Deus já sabe daquilo que precisamos. Deus já sabe do jeito que Ele vai nos dar. Então nós temos que ser o quê? Temente, obediente, para que nós possamos chegar a ser o coração de Deus. E segundo, abdicar de coisas mundanas, se necessário nascer novamente. Vou fazer uma pergunta para a igreja e até para nós mesmos: quantas vezes nós descemos as águas? Pastor, lembra? Quando o pastor foi batizado, quantas vezes o pastor desceu as águas? Foi batizado uma vez, quantas vezes batizou? Então não foi uma vez. O Senhor foi necessário descer as águas, não só para se batizar, mas para batizar outras pessoas. Foi necessário. Além de batizar e limpar e lavar os pecados daqueles que foram batizados, estava também se renovando. E é por isso que Jesus disse que para nascer de novo é necessário que descemos as águas. E toda vez que nós descemos as águas, nós somos batizados e renovados. Nós temos que sair de lá uma nova criatura. Nós temos que sair de lá uma nova pessoa. Eu já vi tanta gente falar: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aonde está Deus no coração dessa pessoa? Como o Espírito Santo pode atuar na mente e no coração de uma pessoa que fala: eu nasci assim e vou morrer assim? Não tem como. Olha, eu nasci assim, mas quando eu entrei na presença do Senhor e eu conheci o único e verdadeiro Salvador, a minha vida mudou. Hoje eu sou diferente. Hoje eu sou um novo eu. Antigamente o pavio era desse tamanho, hoje ele é desse tamanho. Para
que quando ele for aceso lá na ponta, não dá tempo dele cortar, mas que ele continue lá, para que não tire a gente do sério, para que não tenha contenda. Então é necessário, desceu as águas, não saia de lá da mesma maneira que você desceu, saia de lá renovado, saia de lá uma outra pessoa, saia de lá uma outra criatura. Nós temos uma liderança que quando pede algo para nós temos que obedecer. Quem aqui obedece o patrão quando o patrão manda? O patrão fala assim: olha, eu preciso que você faça isso, todo mundo obedece, por medo de perder o emprego. Sabe por que muitas das vezes, pastora, é difícil obedecer o pastor e a pastora? Porque o pastor e a pastora não vai mandar ninguém embora. Pelo contrário, vai abraçar, vai conversar. Mas dentro de uma empresa, se você não obedece o patrão, está na rua, você não serve, passa no RH. É por isso que eu trouxe a mensagem de Jó, um servo temente e obediente a Deus. Quando o pastor fala assim: olha, eu vou precisar que você me ajude em tal coisa, apenas lembre que ele é uma liderança, e toda liderança tem que ser obedecida. E muitas das vezes questionam, reclamam. Davi não questionava a Deus. Quando ele pensava em fazer algo do seu próprio coração, da sua própria mente, que Deus enviava os profetas, enviava Natan, enviava alguém para falar com ele, espera aí, eu vou orar, eu vou ter que ajoelhar e orar, eu vou ter que me consertar com Deus, porque eu pequei, porque eu fiz algo da minha vontade e não da vontade dele. E muitas das vezes a gente, em vez de se aconselhar com quem foi levantado para nos aconselhar, queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa maneira, e muitas das vezes a gente quebra a cara. Por quê? Porque nós temos alguém que pode nos orientar. Eu estava lendo, pastor, e a Bíblia são 4 aspectos. É tipo matemática: adição, multiplicação, divisão, e tem outra, subtração. A Bíblia ela tem te orientar, te ensinar, te repreender e te educar. Então você tem aqui 4 aspectos que a Bíblia pode fazer por você. Ah, tem coisa que eu não estou entendendo. Deus levantou o pastor para orientar vocês que são ovelhas. Se tem algo na Bíblia que não está entendendo, olha, não consigo, pastor, não consigo me consertar. Pastor, eu estou brigando com a mulher lá em casa, não está dando certo. Foi levantado para orientar. Se caso assim, está difícil, se tem coisa que às vezes vai ter coisa, né, pastora, que o pastor não vai saber orientar, mas ele vai falar: vamos orar e deixar Deus trabalhar. É intimidade. Um jovem te falou para mim assim: olha, eu quero falar algo para você da moça que eu estou namorando, só que ele está namorando à distância. E eu entendi que ele já está cansado de namorar à distância, que ele quer namorar mais perto. Sabe o que eu falei para ele, pastor? Eu orientei ele. Eu falei: então, você não está orando? Você não entregou na mão de Deus? Se for da vontade de Deus, Deus vai trazer ela para perto. Agora, se não for da vontade de Deus, continua orando. Não adianta atropelar um processo, porque se deixar ele pega o ônibus aqui, ele vai lá para lá e fica lá, vai morar com a mulher. E
E não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós atropelamos processo. Jesus ele deixou bem claro: eu não vim ao mundo para quebrar nenhuma lei, mas eu vim para que elas sejam cumpridas. Jesus tinha pecado? Na concepção dos irmãos, sinceramente, Jesus tinha algum pecado? Jesus maltratou alguém? Jesus merecia ter morrido naquela cruz? E eu falo que se Jesus estivesse aqui hoje, nós crucificaríamos Jesus novamente. Por falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de obediência e falta de paciência. Irmãos, se eu falar para os irmãos que eu fiquei uma semana estudando, é mentira, tá? Mas dentro do monte Deus estava me levando, que eu falei de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus revelou que Jesus é e sempre foi o primeiro e único no seu coração, eu entendi que nós, como filhos de Deus, irmãos de Jesus, também somos. É por isso que Ele não abandona nenhum de nós. É por isso que Ele luta por nós. É por isso que Ele levanta pastores, evangelistas, missionários, para buscar as almas que estão aí fora. Porque nós somos importantes para Ele. Todos nós temos valor. Todos nós somos as meninas dos olhos de Deus. Não custa obedecer, não custa fazer aquilo que Deus manda. Se você não limpar a sua casa, ela vai permanecer suja. E aí você vai olhar para o céu e vai falar: Senhor, vem me ajudar. Deus vai falar: eu te dou força, te dou vida e te dou vontade. Você não faz porque você não quer. E assim tem sido com todos nós aqui na igreja. Deus ele está dando força, Ele está dando vontade, e Ele está nos levantando para servi-lo, para fazer a vontade dEle. Eu só falo aquilo que Deus manda. Para o ladrão é mais fácil roubar ou trabalhar? Roubar, porque ele acostumou. Se você falar para o ladrão assim: olha, eu vou arrumar um serviço para você, ele vai olhar para a nossa cara e vai falar assim: para que eu vou trabalhar, ficar preso que nem você, para ganhar um salário se eu posso ganhar a vida fácil? E Deus fala o quê? Tenha de compaixão e ora pela vida dele. É o que nós temos que fazer. Porque Jesus disse que o diabo não veio apenas para matar, roubar e destruir. Só para isso: matar, roubar e destruir. Aí eu fiz uma pergunta agora. Para um ladrão que está acostumado a roubar, é mais fácil ele roubar ou é mais fácil ele trabalhar? Para quem está acostumado é mais fácil roubar. E como é que você consegue orientar uma pessoa? Você só vai conseguir orientar esta pessoa quando ela for presa. Porque lá dentro não vai ter mais como roubar. Lá dentro não vai ter mais como furtar. Porque ele vai estar encarcerado. E encarcerado é mais fácil da palavra entrar dentro do coração dele. Porque enquanto ele estiver aqui fora, ele não vai querer largar essa vida. Mas quando ele é pego, que não tem para onde correr, não tem para onde fugir, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus dentro de uma prisão feminina, de um presídio masculino, para falar do teu amor e levar a tua palavra, a tua mensagem.
E aí é o momento onde Deus trabalha conosco, porque aí nós vamos ganhar almas, nós vamos convencer alguém que está acostumado com coisas erradas a fazer as coisas certas. Agora eu quero a participação da igreja, só para ver se a igreja está na mesma fiação. Davi foi segundo o coração de Deus, sim ou não? Jó foi um homem temente e obediente, sim ou não? Jesus morreu na cruz para levar e salvar todos nós, sim ou não? E por que nós não podemos ser igual? O que nos impede de sermos igual? Aquele que está limpo, que se limpe mais. Mas aquele que está sujo, que se suje mais. Deus, Ele levanta cada um conforme a tua maneira e o teu querer. Eu estou acostumado, pentecostal. E ontem, pastor, falando ali com a minha amada, com a minha costela, eu falei para ela que existem ambientes que é necessário entrarmos calados e sairmos calados. Mas vai existir ambiente onde nós vamos entrar calado e Deus vai nos usar para falar. É diferente quando Deus nos dá direcionamento do que a gente querer fazer aquilo que a carne manda, que a carne pede. Então muitas das vezes nós vamos chegar num ambiente totalmente diferente de um ambiente pentecostal, onde nós estamos acostumados a pular no púlpito, a pular na nave. Vai ter lugar que nós vamos chegar que ninguém vai dar glória, que ninguém vai cantar, que ninguém vai exaltar. Só que assim, cuidado, que muitas das vezes o ambiente pode nos contaminar e pode nos levar a fazer algo que Deus não gosta. Já vou terminar. Eu aceito o Senhor meu Deus como verdadeiro e único Salvador da minha vida. Eu disse isso quando eu aceitei a Cristo. Pelo contrário, quando Cristo me aceitou, foi essas palavras que eu disse. Mas será que eu tenho agradado a Ele? Será que eu tenho feito conforme Ele pediu para que eu fizesse? É uma dúvida que nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração. Será que eu estou agradando a Deus? Porque quando Ele me aceitou, era mil maravilhas, era começo. Mas e depois de um tempo que eu me acomodei, que eu me acostumei, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu continuo a servir a Deus como lá, quando eu disse que Ele era o único e verdadeiro Salvador? Será que realmente eu continuo fazendo como no primeiro amor? Está difícil a gente ver aquele primeiro amor que nós tínhamos com Deus.
aonde a gente ajoelhava todo dia, aonde a gente orava todo dia, aonde a gente clamava todo dia, aonde a gente pedia perdão todo dia, aonde a gente se deitava, se rasgava, chorava e dizia: Senhor, eis-me aqui. Deus, Ele não pede muito. Deus, Ele está pedindo apenas uma coisa simples: me adore, me adore, me adore. E muitas das vezes nós não estamos adorando o Senhor. Ele só quer isso, Ele só quer adoração, Ele só quer obediência, Ele só quer aquilo que nós façamos conforme a sua palavra. Deus não está pedindo nada demais. Eu falo por mim que quando eu cheguei na igreja, pastor, eu vou fazer, eu quero servir, quero estar aqui todo dia. Era assim. E aí você está no serviço, tem culto, você fica o dia inteiro: nossa, eu tenho que ir para o culto. Nossa, eu vou chegar em casa cansado, ele tem que tomar banho, tem que ir para o culto. Ah, peraí, eu vou ficar em casa, aí qualquer coisa que o pastor perguntar, eu falo que, olha, surgiu um imprevisto aí, não deu para ir não. Vocês entenderam que a gente começou a criar manias e começamos a deixar de servir como nós servíamos? Porque nós começamos a colocar obstáculo naquilo que a gente fazia antigamente, quando a gente começou. Nós tínhamos um fervor dentro de nós, aquela chama que queimava, o prazer de estar sentado, de estar dentro da igreja. Hoje a gente olha para as pessoas, parece que as pessoas fazem por obrigação, parece que as pessoas fazem como se fosse uma porta de emprego. Irmãos, igreja não é serviço onde você vai por obrigação. Igreja é um lugar de adoração, exaltação, glorificar o nome do Senhor. Ontem eu conversando com a minha amada, eu falei para ela assim: você vai me perdoar, mas Deus está em primeiro lugar. Ah, mas você coloca... Sim, eu coloco Deus em primeiro lugar, porque é Ele que me levanta, é Ele que faz com que eu abra os olhos, é Ele que provê na minha casa, é Ele que não deixa faltar nada. Mas enquanto nós começarmos a colocar as nossas prioridades em primeiro lugar, tudo vai estar difícil, vai ser tudo ruim, nada vai certo, está dando tudo errado, não consigo mais, não tenho ânimo. Mas começa a colocar Deus em primeiro lugar. Deus, Ele uniu o casal para sermos uma só carne, não uniu? É uma só carne, não é, pastor? Mas o que Ele disse também: amar a Deus sobre todas as coisas, independente se você ama a sua carne. Deus tem que estar em primeiro lugar no seu casamento. Ó, a esposa não quer fazer, mas eu vou fazer. Ó, o marido não quer fazer, mas eu vou fazer. É Deus em primeiro lugar. Porque aquele que busca Deus, ele provê o casamento. Porque aquele que busca Deus, Deus vai lá, arranca, tira a esposa do sofá e traz, tira o marido lá do boteco e traz, mas coloca Deus em primeiro lugar. Vai tomar decisão? Deus, o Senhor é minha direção. O que eu devo fazer? Deus não responde? Aqui, ó, foi levantado para responder. Não foi? Não é verdade? Deus levantou para responder. Não sabe, vamos orar. Não é verdade, pastor? Ó, a questão é essa, assim, vamos orar. Quando a gente foi comprar os móveis da nossa casa,
Não sei se eu já passei para a igreja. A gente chegou lá, a gente começou a ouvir, fazer a cotação. E quando a gente estava cotando os preços, aquela tribulada da vendedora estava anotando. Aí quando a gente perguntou para ela quanto fica, ela falou assim: eu já coloquei no sistema. Aí um olhou para a cara do outro e falou: e agora? A mulher colocou no sistema, como se a gente estivesse comprando. Na época a gente estava em outra congregação. Vamos pedir orientação. Ligamos para a pastora que nós estávamos, conversamos com ela, ela falou assim: me dá 5 minutos que eu vou para a palavra. Aí depois de 5 minutos a gente ligou de novo, e a vendedora ali olhando para a nossa cara, como se diz assim: pobre, vem fazer cotação e não tem dinheiro para pagar. Esse é o pensamento das pessoas. Quando você fala espera só um pouquinho, a pessoa já olha para você e já te julga. Primeira coisa é te julgar antes de saber. E aí quando a gente obteve resposta, que Deus disse para ela que era momento de tudo novo, que naquele momento Deus estava fazendo tudo novo, nós entendemos. E aí a gente comprou. Mas a gente comprou com direção de Deus. Irmãos, tudo que for fazer, que eu deixo para vocês nessa noite, faça como Jó. Seja temente e obediente. Faça como Davi. Olhe para o alto e saiba que você é, sim, o coração de Deus. E em terceiro, analise e sinta apenas um pouco da dor que Jesus sentiu quando foi crucificado por nós. Só aí nós vamos entender o que é e como é servir ao Senhor. Amém? Esta palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, eu agradeço ao pastor Walter, ao pastor Thaís pela oportunidade e pela confiança de poder estar aqui e ministrar a palavra para vocês. E para mim, irmãos, é um prazer poder falar daquilo que Deus manda, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem e vai, mas ela nunca está vazia. É que nem eu disse que quando eu entrei por aquela porta na oração, já se fazia presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aos poucos Deus foi trazendo vocês para que pudesse ouvir, sentir e meditar naquilo que a gente pôde ministrar nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas exaltam ao Senhor. Amém?